Quando o FHC assumiu a pasta da Fazenda em maio de 1993, ele iniciou o preparo de um novo pacote econômico. Como disse, os economistas da PUC do Rio de Janeiro tentavam criar um plano que não incorresse nos erros dos planos anteriores. Em relação ao diagnóstico da inflação, não havia grandes novidades. Ou seja, a ideia de que havia uma inflação inercial já tinha sido pensada desde a elaboração do plano cruzado. E segundo eles, essa inflação inercial tornava a inflação autônoma a qualquer medida econômica ortodoxa tomada pelo governo. Com base nesse diagnóstico, o plano de Sarney havia optado pelo choque heterodoxo, ou seja, congelamento de preços. Já o Plano Real apresentou como proposta a indexação total da economia como forma de desindexá-la. Tá confuso? Calma que você vai sair hoje daqui entendendo de forma satisfatória o que foi o Plano Real. E qualquer questão que aparecer abordando o assunto vai parecer brincadeira de criança. E antes que você me pergunte, eu já sei que você não deve ter entendido o que é inflação inercial e desindexação. Entender isso é essencial para entender o que foi o Plano Real. Vamos começar por qual? Inflação inercial ou desindexação? Inflação inercial? Então tá bom, você é quem manda. Inflação inercial é uma espécie de memória inflacionária que acaba se somando à expectativa de uma inflação futura. Vamos aos exemplos que com eles fica tudo mais fácil. Imagine que nos anos anteriores ao plano, em um cenário de inflação altíssima, determinado comerciante recebeu de seu fornecedor um produto X. Antes de colocar esse produto à venda na vitrine, na prateleira, ou se fosse hoje no Mercado Livre, ele precisará calcular o preço que esse produto custará ao consumidor. E é nesse momento que a memória inflacionária entrava em ação e acabava criando uma expectativa acerca de uma inflação que ainda não existia. Mas essa inflação acabava entrando nos cálculos de preços dos comerciantes. Essa situação contribuía para a manutenção da inflação nos mesmos patamares, isso independente de qualquer política ortodoxa que o governo pudesse empreender para controlá-la. Agora que você entendeu o que é inflação inicial, vamos entender o que seria a indexação. Indexação é uma espécie de defesa do governo diante das variações de preços em um cenário inflacionário. Podemos defini-lo como um sistema de reajuste de preços, salários, aluguéis, tudo com base nos índices oficiais de inflação. Em conjunturas inflacionárias, a indexação permite corrigir o valor real de salários e demais preços da economia. Aí você deve estar se perguntando, parece que esse negócio de indexação é algo positivo, então por que o plano queria desindexar a economia? Elementar, meu caro Watson. É porque a automatização dos índices acaba realimentando as expectativas de inflação futura e, com isso, acaba contribuindo para a manutenção da inflação inercial. Bem, já que você entendeu isso, agora podemos falar realmente do que foi o Plano Real. Vamos lá? O Plano Real foi implantado em 3 fases, iniciadas por um grande ajuste fiscal. Esse ajuste acabou priorizando aumento de impostos, corte de despesas e a diminuição das transferências do governo federal. Professor, o senhor poderia dar um exemplo desse aumento de impostos que fez parte do lançamento do Plano Real? Claro, você é quem manda. Como exemplo do aumento de impostos, podemos destacar a criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, IPMF. Esse imposto descontava uma alíquota de 0,25% de toda a operação financeira e acabou ficando conhecido como o Imposto do Cheque. Após o ajuste fiscal, que caracterizou a primeira fase do Plano Real, nos últimos dias de fevereiro de 1994, tem início a segunda fase. Nessa fase, aconteceria a desindexação total da economia, mas a forma para fazer isso seria exatamente indexando totalmente durante um período curto. Essa indexação tinha como objetivo simular um cenário de hiperinflação, pois reduzia o prazo para reajuste de preços, que agora passava a ser diário. Além disso, o novo sistema promovia uma substituição parcial da moeda.
A fórmula encontrada foi a criação de um novo indexador, a Unidade Real de Valor, conhecida como URV. A URV tinha o valor reajustado pela taxa diária da inflação e passou a funcionar como unidade de conta do sistema. Os preços, produtos e serviços eram expostos em URV e em cruzeiros reais. Dessa forma, alterava-se apenas o preço em cruzeiros reais, deixando o preço em URV inalterado. Em 1º de julho, quando praticamente todos os preços estavam expressos em URVs, entrou em cena a terceira fase do plano. Que fase seria essa? A terceira fase foi a chamada reforma monetária, ou seja, foi nesse momento, apenas na terceira fase, que o governo introduziu a nova moeda, o nosso real. O valor do real era referente a uma URV. A URV, no dia de lançamento do real, depois de 3 meses, correspondia a 2.750 cruzeiros reais. Mas havia o risco de que a demanda crescesse com o efeito psicológico de uma nova moeda. O governo, então, acaba mantendo as taxas de juros altas, em níveis bem altos, para desestimular o consumo e também atrair dólares para o país. Além disso, foi implementado um sistema que limitava a oscilação do valor do real em relação ao dólar. Era uma espécie de limites superiores e inferiores para a variação do câmbio. Esse sistema ficou conhecido como bandas cambiais, mantendo uma espécie de paridade com a moeda americana. Você pode estar se perguntando, como era isso? Havia uma lei proibindo as negociações além desses limites? Não. O que acontecia é que quando o valor da moeda negociada no mercado começava a ultrapassar o limite superior, o Banco Central usava as nossas reservas internacionais e vendia dólares. Com isso, aumentava a quantidade de dólares no mercado e retirava reais. E, consequentemente, o dólar se desvalorizava em relação ao real. Que ideia legal, né? O problema é que queimava as nossas reservas e ficávamos expostos a ataques especulativos, ou seja, tubarões do mercado financeiro se aproveitavam dessa previsibilidade do mercado cambial para ganhar dinheiro com a situação. Depois de seguidas tentativas fracassadas, desde a década de 1980, finalmente a inflação era derrotada por um plano econômico. O real era um trunfo que poderia produzir capital político. Quem poderia ser chamado de pai dessa criança admirada por quase todos os brasileiros? Ninguém melhor do que o ministro da Fazenda, que estava à frente da pasta quando o plano foi lançado. Lembram quem era? O sociólogo da USP, Fernando Henrique Cardoso. FHC era o pai do real e é nessa condição que ele disputaria as eleições para presidente da República.